Uma linha histórica mais longa começou como uma subcorrente nessa época. As políticas árabes revolucionárias de Nasser eram modernas, olhavam para o futuro, eram seculares e estavam desacreditadas pela derrota em 1967 e pelo cerco de Jerusalém. Lentamente, muitos no mundo árabe começaram a olhar para trás. Ideias modernas haviam falhado. Então os árabes voltaram-se para o tradicional islamismo fundamentalista. A causa palestina fundiria-se na corrente poderosa da militância islâmica. Em 1973, Nasser estava morto e o novo presidente egípcio Anwar Sadat renovou a guerra contra Israel com a intenção de reconquistar o Sinai, o controle do Canal de Suez e a honra para a causa árabe. Os egípcios atacaram durante o festival sagrado judeu do Yom Kippur. A Síria atacou o norte ocupado. Os egípcios superavam os israelenses em números e os pulverizavam com baixas cada vez maiores, usando os mísseis antiaéreos fornecidos pelos soviéticos para neutralizar a força aérea israelense. Mesmo assim, os israelenses absorviam a pressão egípcia enquanto empurravam os sírios de volta. Os paraquedistas de Israel cruzavam o Canal de Suez até a retaguarda das forças do Egito, causando um colapso egípcio. Foi quando, mais uma vez, o mundo exterior interveio. A luta estava terminando quando a guerra virou a favor de Israel, ameaçando Cairo e Damasco. Os Estados Unidos sabiam que a Rússia não ia querer ver seus aliados egípcios ou sírios totalmente derrotados, e temendo o envolvimento comunista, uniu-se à União Soviética ao encorajar os dois lados a encerrar as hostilidades. Israel tinha perdido 2.800 homens. O Egito, 15.000. A Síria, 7.000. Mesmo assim, o efeito no moral árabe foi eletrizante. A guerra provou que Israel não monopolizava a habilidade militar. Dramaticamente, os árabes começaram a usar petróleo como arma na causa pró-palestina. Israel viu-se perdendo amigos quando o membro árabe da OPEP votou pela redução de sua produção mensal de petróleo, até Israel retirar-se dos territórios ocupados. Eles forçaram a economia mundial à recessão. No fim, os produtores de petróleo perceberam que em uma economia global eles não poderiam ser impulsivos. Eles detinham o poder de derrubar a economia mundial sobre si mesmos. O Egito tinha pouco petróleo e precisava desesperadamente da paz. Sadat e o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, começaram a se encontrar em Camp David, em uma conferência organizada pelo presidente norte-americano Jimmy Carter. A paz deu-se em 1979. Israel retirou-se do Sinai, mas a Cisjordânia e Gaza continuaram ocupadas pelos israelenses. Begin, um antigo terrorista do Irgun, recusaria-se a desistir de qualquer terra que ele acreditava pertencer ao antigo Israel bíblico. Carter mais tarde sofreria a acusação de que os egípcios haviam sido enganados sobre até onde Israel iria se comprometer. No Ocidente, Anwar Sadat foi considerado um grande e nobre estadista. O mundo árabe via Sadat como um traidor, que tinha traído tanto o povo palestino quanto o Islã. Em 1981, ele foi assassinado por extremistas islâmicos. Com suas fronteiras ao sul agora seguras, Israel seguiu para o norte com agressividade. Em 6 de junho de 1982, Israel começou sua quinta guerra em seus 34 anos de história, invadindo o Líbano, atacando as bases de onde a OLP fazia ataques. A invasão trouxe a guerra civil ao Líbano, onde árabes, muçulmanos e cristãos dividiam o governo em um acordo desconfortável, enquanto os israelenses tentavam instalar um governo amistoso. Beirute foi cercada e a artilharia israelense destruiu a cidade. Os árabes palestinos dos territórios ocupados rebelaram-se em um movimento conhecido como a Intifada, que em árabe quer dizer levante. Foi uma revolta espontânea envolvendo ataques e desobediência civil. Civis apedrejaram soldados israelenses, fizeram barricadas e tremularam a bandeira palestina. A imprensa mundial mostrou recrutas israelenses batendo em civis, imagens estranhamente similares às dos soldados britânicos lidando com protestantes árabes e judeus 50 anos antes. O domínio israelense endureceu nos anos 80 e a Intifada fundiu-se ao caos da Guerra Civil Libanesa. Novos grupos de terror, o Hezbollah, o Partido de Deus, baseado no Líbano.
a Jihad Islâmica, a Guerra Santa Islâmica baseada em Gaza, e o Hamas, o movimento da resistência islâmica da Cisjordânia, emergiram para substituir a OLP. Esses novos grupos uniam a causa palestina com uma devoção fanática ao Islã e não iriam aceitar nada menos do que a destruição total de Israel. Foram anos de incontroláveis capturas de reféns e bombardeios suicidas, todos os lados presos em ciclos de intransigência e violência. Yasser Arafat, mesmo se quisesse uma paz final com Israel, não conseguia mais falar por todo o povo palestino. Não poderia cumprir promessa alguma. A Palestina agora conduz a história de todo o Oriente Médio. A Guerra do Golfo seguiu-se à agressiva invasão pelo Iraque do seu vizinho menor do sul, o Kuwait, em uma tentativa de controlar e dominar os campos petrolíferos da Arábia Saudita e dos estados menores do Golfo. O líder iraquiano Saddam Hussein iria usar a causa palestina em uma tentativa de dividir seus inimigos, sabendo que se Israel entrasse na guerra, iria estilhaçar a aliança do Ocidente com os estados árabes alinhados contra ele. Enquanto os mísseis iraquianos eram disparados contra as cidades judaicas, Israel era coagido pelos Estados Unidos a não se defender. Grandes eventos no mundo exterior sempre afetam os israelenses e o povo palestino. Quando caiu o comunismo na União Soviética, milhões de judeus a quem tinha sido recusada a permissão para deixar o Estado comunista agora estavam livres para partir, e milhões seguiram para Israel. Os novos imigrantes criaram uma pressão intensa de população. Israel queria a terra dos territórios ocupados. Os novos israelenses ex-soviéticos tinham crescido em uma linha dura não democrática, uma sociedade intolerante, e trouxeram muitas daquelas atitudes. Do espaço, as fronteiras de Israel são invisíveis. À noite, Israel se acende como se fosse uma cidade contínua. As luzes dão uma medida da densidade da população e da competição por território e terra. A Terra Santa, nos anos 90, viu eventos não menos dramáticos do que qualquer outra década do século XX. Foi uma época de numerosos encontros de paz e propostas de cessar fogo. Cada um deles desmoronou, dissolvendo-se na longa história. Em certa época, pareceu que um Estado árabe palestino estava emergindo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No início do século XXI, tanto a Palestina quanto Israel parecem tão distantes quanto sempre. A história da Palestina se funde com o presente. História alguma desta terra, que alguns vão sempre chamar de Palestina, pode um dia ter fim. Escrever uma conclusão para esta história é estar confessadamente dominado pelos fatos. A ordem mundial de políticas ocidentais do século XXI, as ideias norte-americanas e britânicas de consenso, tolerância e compromisso estão frustradas e esmagadas por pessoas que glorificam o martírio e idolatram o sacrifício, que vão abraçar a morte tão felizes quanto o Ocidente abraça a vida. É dito frequentemente que os que não aprendem com a história vão cometer os mesmos erros repetidas vezes. A verdade é que a memória de todo o povo do Oriente Médio é longa demais, grande demais, precisa demais. Nada nunca é esquecido e nada nunca é perdoado. Tudo vai ser vingado. E esta é a maldição da Palestina. Versão brasileira, Vison Voice Rio.